RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa noite, pessoal. Gourmet na TV, na RDC TV. Todos aqui são vistos. Eu só mudei vamos dizer assim, o início para ficar diferente, né? Eu gosto. É bom a gente fazer essas trocas, sabe? Eu gosto muito. Mas é nosso programa de quarta-feira, dia 10 de outubro, né? Em plena primavera, na Semana das Crianças. Vocês têm ontem foi um programa atípico, porque a lagosta ficou no trânsito de Porto Alegre, né? E quero só comunicar para vocês, eu fiz uma propaganda. Ontem nós tínhamos uma janta, a janta mensal da Confraria Bom Gourmet, né? Eu era o coordenador até da janta, e o pessoal se puxou. Era uma janta de receitas clássicas da cozinha francesa, né? Tinha um vol au vent de camarão e de caranguejo e champignon. Olha que cardápio. Depois nós tínhamos uma receita do Alain Ducasse, que era lagosta em bisque de legumes, né, que estava maravilhosa. Então, meu amigo Romano Botim, que ficou encarregado desse prato, se puxou ontem de uma maneira definitiva. Aliás, eu tenho que trazer o Romano para conhecer, é um cara grandão, assim, ao contrário de nós, é bem grande, né, mas cozinha muito bem. Depois um outro cozinheiro, chefe lá do União Cooks, o Danilo Anis, né, o filho dele é teu colega, chefe, né, o Dudu Anis. Ele conseguiu fazer um tornedor arrocine, né, que leva patê em cima, maravilhoso, com vinho, com um molho de vinho incrível. E depois nós tínhamos 1000 folhas de sobremesa. E esse jantar que eu ia trazer para cá ontem para tomar com os vinhos que foram harmonizados da vinícola Larente, ficou preso no trânsito de Porto Alegre. Então ontem nós fizemos um programa típico para a Semana da Criança, de vinho. Aliás, o que também não foi muito ruim, segundo comentários recebidos posteriormente também. Bom, mas de qualquer maneira, eu fiz toda essa conversa, né? Mas vocês estão com a simpatia da Mariana Paludo aqui do meu lado, né? Que é exatamente o contrário de tudo que eu falei aqui em termos de gastronomia, de interesse pela gastronomia. Um pouquinho oposto, né? Que nós vamos ver depois. A Mari, ela é dedicada à panificação e patisserie, mas tem uma história na vida dela. Todos os chefes vêm aqui, esse Mariana, e contam uma história. A grande maioria começou em função a grande maioria. Uns foram para a Europa, acharam não sei o quê. Tu já estivesse lá também, voltou não sei o quê. Mas a grande maioria começou na cozinha de casa, né? E lá pelas tantas deu um tilt, né? Foi fazer um jornalismo, outro direito, outro comunicação internacional, né? Lá pelas tantas está atrás de uma mesa, de uma bancada, fazendo um restaurante. Esses dias nós tivemos aqui o chefe Douglas Prates, que faz brigadeiro. Ele começou fazendo brigadeiro. Ele fez curso de culinária, ele trabalhava primeiro como sous-chefe, depois como chefe de alguns restaurantes aí, né? Mas estava começando a vida, ele é jovem, né? E ainda, já um pouco mais de 30 anos, e lá pelas tantas, no aniversário do terceiro filho de 1 ano, eles começaram a fazer negrinho, né? Brigadeiro, ele é mulher, né? E lá pelas tantas começaram a encomendar deles, aqueles brigadeiros estavam muito bons. Hoje ele nos trouxe uma bancada aqui com 10 brigadeiros aqui. O pessoal da televisão até hoje está falando, foi segunda-feira aí, até hoje o pessoal da televisão está falando da beleza, do gosto, da criatividade dele. Todo mundo saiba de época. Claro, e assim é a vida, né, Mariana? Então, eu fiz isso, estou fazendo esses comentários, né, para dizer que tu tem que contar um pouquinho, antes de chegar na panificação, na patisserie, no que tu estás fazendo hoje, nesta Semana da Criança, basicamente o nosso programa de hoje. Conta para nós, assim, como é que tu não é chefe a vida toda, né? Não. Conta um pouquinho, como é que começou isso aí? Ou como é que, o que é feito? Eu sei da tua vida, já sei que tu tratava de design de moda, sim, né? E daí?
Na verdade eu me formei em design de moda, me formei em design de produto. E aí sempre quis esse resgate da minha identidade, mesmo da minha cultura. Meu pai vem da Serra Gaúcha, então sempre a colonização italiana sempre esteve presente na minha vida, né? Na minha família, na minha tia-avó, minha avó, que cozinhavam sempre, inclusive vendiam tortas e confeitaria clássica mesmo. E tinha essa paixão. Isso lá na terra delas, que é Nova Prata? Guaporé. Guaporé. Nova Prata é depois do Rio das Antas, o Guaporé é pra cá. Antes. E eu sempre quis buscar esse retorno às minhas raízes, né? Uma paixão, assim, pelo lado italiano. E meu pai acabou se tornando diabético e eu sempre fui atrás de mais referências, informações para tentar fazer uma confeitaria, né, mais inclusiva, uma panificação mais inclusiva. Adaptado à saúde, às necessidades. Exatamente. Então eu fui buscar essas referências, fui estudar, fui fazer o técnico em panificação e confeitaria no Instituto Federal. O Instituto Federal é aqui? Sim, eles têm várias... são os institutos federais, tem pelo país inteiro. Mas o que eu estudo é o campus de Porto Alegre. E lá me deu todas as diretrizes para eu poder inovar, para eu poder incluir alimentação mais saudável, né? Uma alimentação mais funcional, uma alimentação que não perca em estética, não perca em essência, não perca em sabor, mas que fique bom em todos os aspectos, não só a nível esteticamente, ou às vezes a gente está ingerindo produtos muito industrializados, não. O foco é voltar a essa parte mais artesanal mesmo, esse processo. Para isso eu incluo a minha formação inicial, que era design de moda e produto. Então eu vinculo metodologias projetuais na hora que eu estou criando os produtos. É bem coisa de metodologias conjunturais, olha que bonito. Projeturais, interessante. Essa terminologia que tu usaste é bem própria da tua origem. Exatamente. Então eu sempre fui atrás disso, agora eu estou lecionando, estou dando cursos também, quero ampliar o meu leque para gastronomia infantil, basicamente a panificação e a confeitaria. Porque eu acho que se a gente introduzir as crianças, né, com um olhar que a alimentação pode ser saudável, pode ser boa, não precisa ter tanto sódio, tanto açúcar refinado. É ensinar principalmente, né? Ensinar o paladar das crianças. Para que ele consiga se desenvolver acreditando que tem coisas boas também, mesmo em alimentos que a gente acha no super convencionais, né? Mas que tem qualidade. A gente não precisa sempre ficar introduzindo produtos industrializados toda hora. Eu te pergunto, nós temos aqui no programa, neste programa, nós batemos nessa tecla, tá? Com muita ênfase. Primeiro, a qualidade da gastronomia que tem que haver, né? Depois, ela não precisa obrigatoriamente ser fina, né? Rica, ela precisa, na verdade, via de regra, a simples é melhor. Esses pratos que nós falamos aqui, a não ser essa bisca de lagosta que eu falei antes, são coisas que se fazem em pouco tempo, né? A não ser o preparo e coisa. Então, é importante isso, mas nós temos dado ênfase a essa questão do produto natural, do produto, não interessando seja proteína ou não, né, animal ou não, quer dizer, a gente tem que respeitar os fatores, os diversos segmentos nessa ordem, mas que seja aquele produto com qualidade, porque a industrialização, né, é isso que eu queria que tu continuasse nessa ênfase. A industrialização, o consumir constantemente produto industrializado que é o problema, não é? Sim, na verdade não é aquela bolachinha recheada que tu comeu uma vez, claro sabe? que não, claro que não. O problema é aquela constância. É a mesma coisa assim, tomate faz bem para não sei o quê. Licopeno e tudo mais. Comer uma vez tomate na vida não adianta, né? Exatamente, é um processo contínuo, né? Inclusive, a gente pensa... Isso é importante, né? A gente pensa às vezes que cortar as farinhas, né? Que cortar o trigo da alimentação é uma necessidade. Na verdade, para algumas pessoas é necessidade, mas a gente vê que o problema é tudo a quantidade. A gente ingere em todas as refeições do nosso dia farinha, então é um problema. Mas no momento em que tu coloca farinhas menos processadas, açúcares mascavos, né? Então, assim, a gente começa a mudar o nosso paladar e a se adaptar, que nem sempre tudo que vai ser processado vai ser o melhor a nível de paladar também. Eu brinco aqui na televisão com a Fernanda, que é a nossa produtora, que aliás, qualquer hora dessa já disse que ela vai ser candidata a vereadora, vai se eleger de tanto que se fala nela aqui na RZC TV, né? Eu brinco com ela que ela gosta
da comida natural, ela com prazer, até quando o pessoal vem aqui fazer, mas ela não abre mão de um churrasquinho no final de semana, com certeza, né? Mas é importante, né? A proteína, todos nós precisamos da proteína também. Dúvida, né? E é isso, o problema é comer todo dia churrasco. Né? Claro, esse é o problema. Exatamente. Né? Então, não tem problema a gente se permitir de vez em quando comer coisas realmente processadas, né? E digamos assim, mal vistas pela sociedade, né? Mas que se nos dá prazer, se nos dá afeto, é importante a gente comer. O excesso que é complicado. Bom, pessoal, esse primeiro bloco passou mais rápido do que eu imaginava e que vocês também imaginavam. Nós vamos continuar com a Mariana logo depois que ela vai vocês vão se surpreender com o que ela vai nos trazer vamos dizer assim, de culinária aqui no Gourmets na TV. Nós voltamos em seguida. Voltando com o Gourmets na TV, 10 de outubro, né, com a Mariana Paludo, a Mari, que nos deu essa simpatia de evolução do design de moda para a gastronomia através de um curso que ela fez e a comida de preferência natural sem glúten, né, que ela vem fazendo e que vem conquistando aí uma série de situações na vida dela com muita alegria. Né? Bom, eu queria saber, Mari, como nós estamos com esse mise en place aqui, né? E nós já trouxemos gente, nós trouxemos nossos convidados aqui, tratando de patisserie, gente de peso. Entre elas a Maria Tereza Pessano, que é um ícone na nossa gastronomia de Porto Alegre. Mas a gente prima vamos dizer assim, pela novidade, muitas vezes, né? E eu falei na Maria Tereza pelo seguinte, pelo mise en place, que ela é craque em fazer mise en place, ela faz um mise en place perfeito, não falta nada, todos os ingredientes, todas as necessidades, né? E eu vi que tu preparaste com muito carinho antes do programa, né? E me causa muita satisfação saber que a qualidade da tua gastronomia já começa desde a necessidade de ela estar bem, vamos dizer assim, discriminada. Sim, né? sim. Vamos lá, o que tu vai fazer? Bom, hoje a gente vai fazer então um pãozinho, esse tem glúten. Ele é um pãozinho integral de beterraba, um pãozinho de hambúrguer com hambúrguer de lentilha também. Sim, o pão é de beterraba, a massa é de beterraba. Exatamente, mas ele não é feito com o suco da beterraba, ele é feito com a beterraba inteira triturada, o que vai conferir mais fibras, inclusive. Sim. E também ele vai dar uma coloração mais escura, porque se a gente fizer com suquinho, ele vai ficar um rosinha bem clarinho, e a gente não vai ter todo o aproveitamento. Eu não vi a receita que tu vais fazer e não te perguntei antes do programa, eu estava curioso para te perguntar. Exatamente isso que tu explicaste sem a pergunta. Quer dizer, já foste na pressão da coisa. Vamos lá. Sim. Bom, primeiro a gente pega 334 gramas de farinha branca. Tá? Essa que a gente encontra no supermercado. É normal, farinha de trigo. Isso. Farinha de trigo. Se a gente tiver, né, e tal, um local melhor para comprar, mais especializado, a gente pode comprar uma farinha específica para pães. Perfeito. Certo? Mas a gente pode usar também a farinha convencional em casa. Nós temos muita crítica no Brasil com relação à farinha, né? Os pizzaiolos, os padeiros, vocês que trabalham com massa, né? Se reclama muito da qualidade da farinha no todo, né? Se diz até que teve um aqui, um chefe aqui de cozinha, que disse que, inclusive, internacionalmente nós temos grandes problemas de classificação da nossa farinha, né? É que a gente tem um leque grande de possibilidades de farinhas, né? Mas a gente tem aqui a vendida para o consumidor final, em pacotinhos de 1 quilo, e nós temos as outras que são mais específicas, que são as de massas frescas, as de massa de pão, que daí seria... mais em casa especializada, né? Exatamente, e a farinha de pizza, porque cada uma vai ter uma característica perfeita, assim, melhor, e adequada. E a mistura de uma de outra. Exatamente.
pacotinho. Perfeito. E aqui nós temos mais 168 gramas de farinha integral. Essa farinha integral, ela também pode ser uma farinha convencional, integral, que tu compra de pacotinho no super, ou tu pode comprar uma de grão inteiro, que é o grão mesmo inteiro triturado. Normalmente essas de pacotinho, elas são farelo unido à farinha branca. Perfeito. Então ela não chega a ser uma farinha integral realmente. Então se vocês puderem comprar uma de grão inteiro. Sim, e processar. Não, ela já vem processada. Ela já vem processada. É só... Ela diz farinha de grão inteiro. Exatamente, de grão inteiro. Então, se vocês puderem, né, quiserem, é uma boa pedida. Só tem que cuidar que o prazo de validade dela é um pouquinho mais chatinho de ser trabalhado. É para usar mesmo. É para usar, comprar e usar. Comprar e usar. Bom, então primeiro a gente vai misturar, como aqui é um pãozinho, o processo é a gente misturar todos os secos. Então foram as 2 farinhas, vai mais 40 gramas de açúcar mascavo. Se tiverem demerara também pode ser, não tem problema nenhum. Demerara tá ficando na moda agora. Sim. É que ele é menos processado, né? Bom, agora nós temos a levedura, que é 16 gramas de fermento seco. Se quiserem, pode usar também o fresco, se tiver em casa, mas o fresco, como é vendido em grandes quantidades, para o consumidor, né? Tem que ser não vale tanto a pena. Ela já vem proporcionada em invólucros, né? Isso. Então a gente mistura os ingredientes secos, pode ser com a mão mesmo. Certo? E aí a gente tem que fazer o processo de misturar os líquidos. Aqui é uma beterraba inteira, triturada, certo? A gente vai adicionando um pouquinho só de água, só para dar o ponto de conseguir bater no liquidificador. Perfeito. Então, isso vai garantir que a gente use quase toda a beterraba. Perfeito. Então, a gente vai diluir a beterraba com sal. Com sal, Com sal. Por que com sal? Porque beterraba é muito doce, né? Mas assim, vai depender da beterraba em si. Isso é uma informação importante também. Às vezes a gente pode escolher uma beterraba que esteja com um tom mais amarguento e a gente tem que saber equilibrar daí para dosar um pouquinho no açúcar na formulação. Então o ideal é a gente dar uma provadinha antes. Eu gosto muito de beterraba, uso, consumo, mas tem um dia quando tu compra umas beterrabas, elas estão claras, né? Estão meio acinzentadas, né? Outras com gosto de terra. Não, no gosto de terra é natural, porque ela é da terra, mas tem umas que estão muito intensas, né? Sim. Não? Exatamente. Vai depender realmente da safra. O ideal, então, antes de triturar, dar uma provadinha, ver realmente se o ponto dela tá docinha. Perfeito. E aqui a gente vai acrescentar também 10 gramas de mel, tá? De beterraba, a gente botou 300 gramas, tá? Perfeito. E a gente não vai utilizar água. A única água que a gente vai utilizar é a da beterraba. Perfeito. A gente vai misturar o mel. Perfeito. Também. Na beterraba. Isso, porque são todos os líquidos. Dentro das Exatamente. farinhas. O que eu não recomendo, certo? É assim, ó, não coloca os secos, o sal e a levedura, o fermento juntos, tá? Porque o sal, querendo ou não, pode acabar matando a levedura, o fermento. Sim. Por isso, então, que a gente mistura. Exatamente. Por isso que nesse caso aqui eu tô misturando antes. Com isso. Então, eu tô fazendo aqui o processo manual, certo? Então, assim, se a gente estiver fazendo para as crianças, porque essa é uma ótima alimentação para as crianças. Sem dúvida. É bom para elas modelarem também. Então, eu tô fazendo tudo com a mão, que seria realmente como as crianças mexeriam. E a gente vai misturar, certo? Até fazer uma massa homogênea. Depois que ela estiver homogênea, a gente vai acrescentar o azeite de oliva e vai bater. O bater, ele dá em torno de mais ou menos uns 10 minutinhos se tu for fazer à mão. Caso contrário, na batedeira tu vai regulando, porque ela vai ficando com um aspecto mais inteirinho mesmo. Sim, ela fica... bom, interessante, tô vendo. A gente vai muito bom, ó. Juntando ela. Certo. Aí quando ela tiver mais ou menos homogênea, né, já tiver sugado toda a farinha que tiver para sugar, a gente pode colocar o azeite de oliva. E agora o azeite. Isso. O azeite de oliva aqui a gente botou 40 gramas. Miligramas. E aí a gente dá mais uma amassadinha até unir toda essa farinha. Certo. Interessante, eu achei muito interessante a tua colocação com relação ao sal não misturar com fermento. Sim. E essa é uma dica que não é exclusividade para essa formulação. São para todas as formulações que tu for fazer de pão.
faça dessa forma, assim, sempre separe. Separe. É muito Por isso que de vez em quando eu faço, eu não tenho feito há muito tempo massa, mas eu de vez em quando fazia mais intensamente, algumas vezes dá umas diferenças naquela, na liga, não sei o que, eu não sabia o que era, eu digo, bom, o que está errado aqui? Talvez tenha sido. É realmente fato. Boa dica, muito boa dica. A gente está sempre aprendendo aqui, vice gente. Eu vivo dizendo aqui no programa isso, vice Mariana. Eu digo assim, a gente todos os dias aprende. Né? Ontem nós aprendemos a tomar vinho, né? Ontem nós aprendemos a tomar vinho lá da Larentes, mas anteontem nós aprendemos bastante dicas de como fazer o brigadeiro, né? E depois, brigadeiro de gengibre, tu nunca comeste, tem certeza? Não, de gengibre... Olha que eu faço brigadeiro, mas o de gengibre realmente... Segundo o chefe Prates, que esteve aqui, ele tinha criado naquele dia, ele também nunca tinha feito. É verdade. E maravilhoso, ficou maravilhoso. Bom, eu vou botar agora na batedeira. Quem não tiver na batedeira, eu vou simular aqui, quem não tiver na batedeira... Pois não. Pode simplesmente pegar ela... E começar a sovar. Faz a mistura. Sovar como se fosse sovar pão. Sovar pão. E começa a fazer a mistura. Certo. Vou fazendo movimentos com força. Isso as crianças podem fazer. Claro, a gente acha que é lúdico, né? Mas e é importante que elas participem desse processo, porque elas participando desse processo... É um processo lúdico, inclusive, exatamente. Né? Elas vão ter mais interesse depois em comer esse alimento, né? Muito boa essa psicologia aplicada. E aí, olha... Bom, Agora a gente põe aqui. Vamos ver se ela vai bater. Vamos fazer o seguinte, Mariana, nós estamos no final desse bloco. Vamos começar esse processo no próximo bloco, depois do intervalo, tá bem? Nós voltamos em seguida. Pessoal, na volta do nosso Gourmets TV com a Mariana Paludo, que é a nossa Mari, né? Que está nos preparando hambúrguer, um pão de beterraba, né? Eu interrompi a Mari pro intervalo, no momento que ela colocou a massa que ela fez com farinha... 334 de farinha de trigo branca, 168 de farinha de trigo integral, 300 gramas de beterraba cozida, triturada, certo? Não é suco de beterraba, tritura a beterraba inteira. Caso necessite, na hora de bater, vai adicionando aos pouquinhos, 1 ou 2 colheres eu pedi, continua. de sopa de água. 40 gramas de açúcar demerara, 16 gramas de fermento seco, 10 gramas de sal marinho, 10 gramas de mel e 40 gramas de azeite de oliva. Eu tenho certeza, Mari, que na sexta-feira, que é o Dia das Crianças, que a gente tem que comemorar, que virou o Dia das Crianças, apesar do feriado não ser das crianças, né? Mas ela da Nossa Senhora, né? A padroeira do Brasil. Mas, de qualquer maneira, eu tenho certeza que a comemoração com as crianças, muitas mães e pais, né? Vão seguir, vão chamar as crianças para trabalhar, vão ganhar o dia, amanhã e o dia, fazendo o nosso hambúrguer. Tenho certeza que depois que eles virem, que for visto o resultado. Vamos lá, então. Vamos lá. Bom, então a gente já misturou todos os ingredientes secos, misturou os líquidos e colocou na batedeira. Agora a gente vai bater mais ou menos a formar o ponto de véu. Depois eu vou mostrar para vocês o que seria isso. E essa... Esse tempo, esse time da farinha, né? da massa, ele é quanto? Vamos dizer assim, qual é a textura que ela tem que ficar? Ela tem que ficar homogênea. Você tem que ir boleando ela, girando ela, sentindo na textura dela que ela já fica homogênea.
ela fica mais lisinha. Então isso incluiria mais ou menos, a gente aqui não chegou a bater o suficiente, mas a gente chegaria a bater mais ou menos uns 10 minutinhos por aí. Perfeito. É que depende muito da potência da batedeira e depende muito da mão de quem está sovando também, né? A mão, com certeza, uns 10 minutinhos a gente consegue chegar no ponto aplicando força. E depois da massa feita dessa maneira, ela tem que ficar Ela fica em descanso, exatamente. Então, aqui a gente... O ponto de véu, ele seria, na verdade, você faz uma bolinha, né? Puxa um pedacinho. Eu ia perguntar isso agora. Exatamente. E a gente vai contra a luz e vai tentando abrir a massinha até ela ficar tão fininha a ponto da gente ver do outro lado. Então a gente vai indo com cuidado, assim, até ficar. Se quando ele ficar quase transparente, um véu mesmo, significa que ela está no ponto e que a gente já pode, então, começar a trabalhar ela. Dependendo da massa, ela vai ficando mais transparentezinha, mas a luz vai começar a passar. Tá certo. Perfeito. Quando a luz começar a passar, significa que está no ponto certo. No ponto certo do Exatamente. Ponto do véu, como se chama, e quando, então assim, o ideal é tu ficar batendo até tu conseguir esse véu. Mas daí dá merda. Aqui a gente não tem todo esse tempo, mas né? Claro. Mas o ideal é chegar nesse ponto. Não consegui chegar, a mão realmente é mais difícil, é mais complicadinho de chegar a esse ponto, mas não impede de tu continuar o processo, certo? Se em casa você não consegue chegar com essa perfeição de um véu que vai super abrir, não tem problema, certo? E a gente, assim que a gente termina de modelar, a gente faz uma bolinha. Perfeito. Boleia. Tampa tampa essa massa, né? Na verdade, pode ser com pano de prato úmido, pode ser com o próprio bowl e deixa ela descansando 10 minutos. Ao natural. Exatamente, porque como a gente estimulou bastante a formação do glúten, é importante que a gente dê uma relaxada nela. Então a gente deixa em torno de 10 minutos. Não precisa de geladeira, não precisa nada. Não, é tranquilo. Que nem pão. Isso, então na verdade a gente passa 10 minutos, certo, com isso, vai retornar ela e vai começar a bolear. Eu quero pãozinhos de 40 gramas. Então a gente pega um pedacinho, né, e vai bolear. A gente aplica um pouquinho de força na própria mesa que está trabalhando, a ponto de conseguir formar uma bolinha redondinha, né? Certo. Mas hambúrguer, mas eu quero fazer em formato de cachorro-quente, então não tem problema, exatamente. E aí vai modelando como quiser. É muito bom para as crianças esse processo, né, manual delas conseguirem trabalhar com isso. E fácil, né? Sim, é uma massinha super tranquila de ser trabalhada e ela é boa de chamar atenção pela coloração dela. Então, com certeza, e é uma massinha que ela tem uma certa estrutura, então ela é bem maleável para tu conseguir ficar modelando com ela, né? Porque a gente vai ter algumas formulações que às vezes são muito líquidas, né? Ou muito durinhas também de serem trabalhadas. Então a gente modela ela e aí a gente vai levar daí para fermentar. Mas eu queria alguma coisa, né? Que as crianças se estimulassem mais, brincassem mais com isso. Bom, então a gente pega, né? Uma bolinha, dá uma amassadinha. Pode ser com um rolo, pode ser à mão, tá? Pode ser como a criança achar melhor. A gente vai pincelar um pouquinho de ovo sobre essa massinha. E a gente pode adicionar, pode ser gergelim branco, pode ser um mix de sementes, pode ser, enfim, o que tu tiver em casa. E a gente daí pulveriza o gergelim ou o mix que tu quiser. E a gente começa o processo de decoração. A criança pode vir aqui com um cortador de biscoito e fincar e depois colocar em cima, colando com um ovinho em cima. Ou ela pode fazer com uma faca sem ponta, né, gente? Por favor. Então a gente pode cortar tirinhas. E aí vai da criatividade também do adulto, né? Que tá ensinando. Pode fazer uma estrelinha. Exatamente. Aí a gente pode pegar esse compridinho, começar a dar uma torcidinha. Assim que a gente vai torcendo, a gente pode colocar sobre o pãozinho, enrolar o pãozinho e começar a trabalhar em formatos diferentes com ele. Interessante. Então a gente pode... esse aqui, por exemplo, foram feitos vários fininhos em diferentes sentidos.
Então, assim, a gente começa a trabalhar com várias ideias. Assim, esse aqui, por exemplo, foi feito com um cortadorzinho de estrela. Então, é uma boa opção também para criança, né? A gente tem cortadores hoje em dia de uma infinidade de bichinhos, né? E temáticas. E o legal é que dá para misturar também. Tu pode utilizar, por exemplo, um gergelim branco, um gergelim preto. E assim, ele assim vai criando, né? Um desenho diferente, uma coloração diferente, e é bom para estimular a criança a comer uma infinidade de coisas que normalmente ela não comeria. Sem dúvida. Então a gente vai trabalhando nisso. Um fato importante é que a gente precisa de um tempo de fermentação para esse pãozinho, tá? Sim. Que varia em torno de 30 minutos. Perfeito. Ou, na verdade, até ele dobrar de tamanho, porque às vezes dias úmidos interferem, dias muito quentes interferem, né? Aqui no sul a gente sofre muito com esse processo. Eu ia te perguntar sobre isso, o problema da umidade, né? Exatamente. Quando começa frio e tem muita umidade, essa coisa toda. Isso. Eu ia te fazer essa pergunta, tu tá completando tudo. Hoje eu não estou falando muito, gente, ela está dizendo tudo que a gente precisa saber. Né? Na verdade, assim, aqui no sul a gente sofre muito com a questão do frio, né? E o frio para fermentação acaba atrapalhando. Então, o frio para fermentação, ele não é... Ele é bom, mas é um processo bem mais longo. Então, a gente pode botar a fermentar, inclusive, algum produto na própria geladeira. Mas como a temperatura vai ser tão baixa, pode ser que ele demore algumas horas nesse processo. O ideal é que era uma temperatura em torno de 15 graus. Como a gente não tem essa temperatura, geralmente é o natural, a gente pode deixar, então, fora, né, no ambiente com ele cobertinho, importante, umedecido, um paninho úmido em cima dele para ele não ressecar. Se ele ressecar, pode ser que ele tenha uma dificuldade em crescer, certo? Ele acabe trincando, é aquele pão que vai para um ladinho, vai para o outro. Então, esse tipo de processo a gente tem que cuidar. Então, o que eu recomendo é depois que o pãozinho estiver pronto, já modeladinho, a gente põe ele numa forminha untada, certo? Vou simular aqui. Manteiga ou óleo, né? Manteiga ou azeite? Na verdade, eu gosto de usar azeite de oliva, mas às vezes, por uma questão de untar, a gente acaba deixando, né? Perfeito. A gente pegaria uma outra forma vazia e colocaria água fervendo. Essa água fervendo, no momento em que a gente coloca embaixo e coloca um pano de prato em cima, tu vai criar uma estufinha pro teu pão crescer. Então, isso vai acelerar o processo naqueles dias muito frios, né? Principalmente aqui em Porto Alegre, que a gente amanhece com temperaturas de 8, 7 graus. Então, isso vai auxiliar ele a crescer mais rápido, certo? Mas eu preciso todo esse processo? Não, tu pode botar, inclusive, dentro do forno também. Tu pode pegar uma assadeira, encher com água fervendo, colocar o seu pãozinho ali dentro e fazer uma estufinha, simulando uma estufinha para ele. Ele vai crescer de uma forma mais rápida e numa temperatura mais alta, que às vezes a gente não consegue aqui no sul. Tá certo, muito bom. Muito bom. Me diz uma coisa, nós estamos aí, depois como o time do programa não dá para fazer virtualmente, trouxesse um pão já pronto, mas a forma, a tendência e o tempo é este, não temos como fugir a isso, né? Então, eu fico muito tranquilo que o espectador, né, pode começar pela manhã e ao meio-dia, no começo da tarde, já está com a sua, vamos dizer assim, hamburgueria pronta. Sim, com certeza. Bom, daqui a pouco nós estamos terminando esse bloco, Mari, mas eu quero te perguntar o seguinte, depois do pão, com o que nós vamos recheá-lo para se transformar num hambúrguer hoje em homenagem às nossas crianças e que os pais também não vão deixar de apreciar. Deixar de gostar, né? É um hambúrguer de lentilha, na verdade. Ele é um hambúrguer que vai... Bife de lentilha. Isso, exatamente. Ele vai farinha de aveia, certo? Cenoura, salsinha, isso nós vamos elaborar aqui hoje, né? Exatamente. No último bloco, então. Que é pra gente rechear, né? Uma forma aí proteica pra gente rechear que vai agradar tanto vegetarianos e carnívoros. Tá bom. Eu já tô sentindo que no final do programa, o pessoal fica assistindo aqui, no final do programa vai de novo ter fila aqui pra ver. Principalmente a partir dos piu-piu. Né? Sem falar do piu-piu mora da RDC TV, que é a nossa Fernanda, né? Gente, nós estamos encerrando este bloco, né? Com muita satisfação, alegria e tranquilidade
pela didática e pela simpatia que a Fernanda está transmitindo para todos vocês com essa receita inédita de pão de beterraba. Até já, voltamos em seguida. Com a imagem dos pães preparados pela Mariana, né? Eu falo tanto na Fernanda. A Fernanda tá de olho, né? Eu ainda recebi no intervalo um telefonema, um WhatsApp de uma Fernanda falando no programa, minha filha também, que é bem pipiu, que se chama Fernanda. Então, quer dizer, juntou as duas, né? Mas com esses pães que a Mari fez para nós nos 2 blocos anteriores, nós vamos agora fazer, beleza, né? Nós vamos agora, nós não, a Mari vai fazer, né? Claro. Eu só tô aqui de jaleco aqui. Hoje, se o Pipe da Mota tivesse aqui, dizia assim, pô, não colocou na mão em nada hoje, né? Eu tô respeitando, até porque eu achei que elas não estavam em condições de acompanhar a tua destreza aí. Né? Então vamos pro nosso recheio, pro nosso bife de lentilha. Sim, que isso até mesmo. eu tô gostando, adoro lentilha. E a gente pode usar essa mesma receita, a gente não precisa usar só lentilha, tá? A gente pode usar outro tipo de feijão, a gente pode utilizar grão de bico também, utilizando essa mesma formulação. Aqui a gente tem 125 gramas de lentilha. Lentilha feita natural. Cozida, exatamente. Cozida natural, como se faz lentilha. Eu para essa quantidade, eu fiz o dobro da receita, né, que estão na amostra. Eu utilizei 2 folhinhas de louro, certo? E aproximadamente umas 10 gramas de sal. Perfeito. Certo, para cozinhar ela. Daí me pergunta se a lentilha, ela fica bem cozida? Ela fica bem cozida. Ela fica bem cozida, mas assim, o que sobrar de água, que a gente consiga tirar com uma peneirinha e tudo mais, é interessante, para não ficar tão aguado, a gente tem que colocar mais farinha. Perfeito. Então aqui a gente tem 125 de lentilha cozida. Perfeito. Certo? Um pouquinho de louro. Isso. A gente pode, inclusive, dar uma esmagadinha, né, nela. Claro. Certo. Aí aqui nós temos 13 gramas de alho em pasta e mais 110 gramas de cebola, certo? Que a gente refoga com mais ou menos 1 colherinha, 2 gramas de azeite de oliva. Esse alho em pasta, tu ferve ele e processa o alho? Ou tu... Sim. Na verdade, você pode comprar o processado, ou pode comprar também o in natura também, triturar, etc, né? Mas só pela questão de ser prático mesmo, mas pode utilizar o que tu costuma utilizar em casa mesmo. Eu sempre falo porque eu tenho as experiências próprias. Eu acho que o alho é uma das coisas inacreditáveis de não se usar na cozinha, né? E eu adoro cozinhar o alho, assar o alho. Né? Sim, é uma delícia. Colocar o alho inteiro em refogados. Né? Eu particularmente gosto, né? Mas não é todo mundo que gosta. Não, mas o alho, por exemplo, refogado, depois quando tu vai utilizá-lo, ele não tem gosto de alho, ele tem gosto de creme, né? Um creme, né? Mas sabe que eu já escutei também que um pouco dos benefícios dele com tanto tempo de cozimento também interfere também, né? Bom, mas ele deixa na comida o gosto, né? Então a gente misturou o alho, a cebola e a lentilha. Olha que bonito, hein? Olha que bonito. A gente mistura. Pode ser com a mão, pode ser com uma colher, certo? Mão lavada não tem problema. A minha ainda tá com mão de beterraba, ainda do pãozinho. Bom, agora aqui a gente vai colocar a cenourinha e a salsinha, certo? Cenoura ralada e salsa picada. Isso. A salsinha eu coloquei 25 gramas e a cenoura tem aproximadamente 80 gramas ralada, tá? In natura, crua, normal. Perfeito. Olha que bacana isso, hein? Deve ficar bom. Até eu tô mudando por largar o bife velho de guerra. Não, é bom, mas assim, se a gente for fazer para uma criança, né, nem sempre às vezes ela vai se atrair tanto por isso, né, por todo esse colorido do prato. Então a gente pode ter a opção também da gente triturar tudo isso. A gente pode passar no multiprocessador, no liquidificador, certo? Sim. É bom não passar lentilha, porque ela fica um pouquinho aguada demais e aí a gente vai ter que colocar um pouco mais de farinha. Claro. Mas se for o caso também, porque algumas crianças, né, não querem ver nada. Mas eu acho que a gente tem que ensinar desculpe os pais se eu digo bobagem, mas eu sou pai também, né? Uma das maiores injustiças que a gente pratica com os filhos é a comodidade, né?
eu acho que a gente tem que insistir que a alimentação, que principalmente uma alimentação saudável, né? Eu fico impressionado as pessoas darem pacotinho de coisa frita, pronta, frita no supermercado e as crianças saem comendo. Eu fico impressionado com isso, né? Eu me impressiono. Né? Então, quer dizer, este tipo... é claro, uma coisinha de uma vez que outra, né? Mas a gente insistir nesse tipo de alimentação, pelo menos um dia por semana ou dois, é importante, sim, né? Mas é que a criança até se adaptar a esse paladar, às vezes é interessante a gente triturar, querendo não fazer um pouco a vontade dela, para que ela experimente uma, duas. Na terceira vez pode ser que não precise mais, que o paladar dela já se adaptou a esses ingredientes. Então, às vezes cabe, né, um joguinho de cintura, assim, pra... Tá certo. E aqui a gente tem... deixa eu ver quantas gramas. 2 gramas. 2 gramas de tempero adobo, que é um tempero uruguaio, né? Utilizado em carnes e tudo mais. Aqui eu também coloquei uma páprica defumada, né? Eu botei um gostinho. umas 2 pitadas, sim, assim. Porque dar um gostinho. Nem todo mundo gosta, né? Mas dá um gostinho a mais no hambúrguer. Então a gente coloca também, mistura. E agora a gente põe aproximadamente 65 gramas de farinha de aveia, certo? A farinha de aveia, posso usar aveia em flocos? Pode. Às vezes a textura vai ficar mais graúda, realmente, tu vai conseguir ver mais cada insumo separado no prato. Mas se tu não tiver, pode usar também flocos ou tu pode triturar ela. Perfeito. Pode botar no liquidificador e ela vira uma farinhazinha. Perfeito. Agora a gente dá uma misturadinha. E o ideal é que, se tu tiver em casa, o ideal é começar um processo de pesagem, né? Pegar uma balança e, por exemplo, resolvi que vou fazer hamburguinho de 50 gramas. Certo. Então a gente vai lá e porciona, para que todas elas fiquem de forma homogênea, a mesma coisa com o pão, para que quando a gente asse, todos eles assem de forma igual. Certo? E me diz uma coisa, Mari, essa massa que tu estás elaborando, ela vai proporcionar e nós vamos fazê-la no forno. Sim. Essa receita, ela é toda pensada em menos gorduras, né? Certo. Em reduções de açúcar. Claro, se quiser fritar, pode, mas não convém, né? Exatamente. Tu pode fritar? Sim. Pode refogar? Pode também, né? Pode mas colocar um pouquinho... Ela vai dar mais naturalidade, mais qualidade no forno, né? Exatamente. Então, assim, pode ser feito? Pode, mas... a preferência, né, da receita como... Inclusive, aproveitar o forno. Então, o forno já vai estar quentinho, vai ter assado já o pão. Vamos aproveitar, né? O pãozinho, ele pode ser assado em uma temperatura de 180 graus. Quanto tempo? Certo. Aproximadamente 20 minutos. 20 minutos, 180 graus. E o bife de lentilha? Uns 200. Uns 200, uns 10... Uns 15, 20 minutos também. 20 minutos também. É bem tranquilo, assim. O bife a gente não precisa virar. Eu só recomendo que unte bastante. Untar, né? Ou coloque também um papel manteiga, né? Perfeito. Alguma folha antiaderente, quem tiver uma folha antiaderente. Folha de aderente também seria. Sim. Bom, então o resultado é 15, 20 minutos de forno para essa massa que fica nessa textura aqui, gente, mostrar. Fica nessa textura aqui, bonita, sem maior problema. Olha aqui que beleza. Essa é a massa crua que vai ao forno. É que vocês vão ver o resultado em seguida, agora no final do programa. Né? Mari, isso, então olha, eu coloquei a mão, gente, ó, não resisti. Nós vamos fazer o hambúrguerzinho assim, né? A gente faz uma bolinha, na verdade. Uma bolinha? Mostra então para o espectador para facilitar. A gente pode porcionar também. A gente proporciona, né? Isso, a gente pode porcionar com uma... Porcionar, desculpa, proporcionar. Porcionar. Com uma colher, né? Então, mais ou menos a medida de uma colherzinha também de sopa. A gente faz uma bolinha. A mão, ela não precisa estar untada, nada, tá, gente? Porque ela é bem úmida, essa massa. Então, a gente só faz uma bolinha e aí depois, levemente, a gente só dá uma achatadinha. Vamos ver como é que vai ficar o resultado dos dois aqui. Quase igual. Tu fosse o teu é muito melhor. Eu garanto que o teu é muito melhor. Mas tá aqui, né? É que a gente dá se tu quiser um bifinho mais fininho, pode ser, mas ele pode ressecar muito no forno. Perfeito. Então, o ideal é que ele fique mais gordinho mesmo no centro. Tá certo. E a gente vai porcionando. Sim.
fazendo de novo o mesmo movimento, as bolinhas. E agora eu vou seguir o teu roteiro. E aí porciona direitinho, faz uma achatadinha, coisinha deixa ele mais fácil. gordinho. Olha que coisa, que beleza. E esse é um processo que as crianças vão adorar também. Claro, meter a é mão. mais é claro. Eu fiz um take esses dias com meus netos. Né? Eu tenho um de 3 anos, né, o Joaquim, e nós estávamos ali fazendo uns hambúrgueres exatamente para a semana das crianças aí, e ele sentado, e tinha uma parte da carne crua, e ele dizia assim, ele é de origem libanesa, né? Eu quero carne. Ele queria pegar a carne crua para mexer na carne. Então foi muito agradável. E é realmente como tu está dizendo, a criança, isso aqui é uma festa, né? É um passatempo para ela, é como brincar de massinha de modelar, assim. Fernanda, vou te contar uma coisa. O programa, tá aqui o resultado com os nossos hambúrguerzinhos de bifes de lentilha. Muito bom. Fernanda, eu queria dizer para ti que o nosso programa passou depressa demais, né? Nós queríamos... E a cebola? A cebola caramelada é pra gente completar os hambúrgueres. Essa é uma porção, na verdade, de 2 colherzinhas de sopa de açúcar. Pode ser o mascavo também. E para 3 cebolas grandes. E a gente recheia, que dá um toquezinho doce. Resultado desse nosso programa, vocês, por favor, vejam na imagem aqui, né? O tempo é mortal na nossa... Olha que beleza, virou o nosso hambúrguer de beterraba e lentilha. Olha que coisa linda, né? E vejam essa outra imagem aqui, né? Que está individualizada com os nossos hambúrgueres. Que nós vamos, agradecendo a Mari, encerrando desta maneira, com muita satisfação, esse pré-dia da criança, com essa receita maravilhosa. Outras vezes vai aparecer por aqui, nós vamos conversar muito mais sobre essa comida quase natural que tu fazes, com muito gosto, muito carinho e com muita alegria. Pessoal, até amanhã, quando de novo o Gourmets da TV estará com vocês. Amanhã, bolos para as crianças também. Tchau. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.